Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula dominical, nesse novo formato que estamos fazendo, né? E que possamos estar aprendendo do Senhor nesta noite. Que Ele nos ajude. Vamos orar? Sim. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Senhor, queremos te pedir direcionamento agora, Senhor, nesse momento da aula, que o Senhor nos ajude a entender e compreender o que vai ser falado aqui, e que o Senhor também ajude o Gabriel, que vai nos trazer essa aula, e que possamos sair daqui melhor do que como chegamos. Obrigado, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos desde já por tudo. Amém. Amém. Então, meus amados, nosso estudo hoje vai ser baseado no Salmo 8, né, Gabriel? Isso. Abram a Bíblia no Salmo 8. Vamos fazer uma leitura antes de entrarmos na aula, para fazer sentido tudo que vamos conversar aqui. Você lê, por favor? Você quer que eu leia? Por favor. Ok. Salmo 8. Todos chegaram lá? Salmo 8. Vamos ler o Salmo todo. São 9 versículos. Diz assim: Senhor, nosso Senhor, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceste a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Pois o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Ok? Então, vamos iniciar com as perguntas aqui, e o Gabriel vai nos trazer e nos esclarecer as respostas. Então, Gabriel, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, está no Salmo 8:1. O que Davi quer dizer com como é majestoso o teu nome em toda a terra? Esse salmo, o Davi, ele conversa diretamente com Gênesis 1. Davi, ele olhando toda a criação, ele chega à conclusão que, Senhor, como é majestoso o teu reino em toda a terra, e a tua glória é contada nos céus. Davi aqui, ele olha para toda a criação e ele diz que Deus, ele pode ser mostrado, pode ser conhecido, pode ser apresentado através da criação, de tudo que foi criado. Lembra muito que Paulo fala lá para os Romanos, no capítulo 1, que é indesculpável para os humanos olhar para a criação e dizer, não existe um Deus. E é assim que Davi ele começa esse salmo. Realmente ele afirmando, de uma forma bem poética, que a criação, que a terra, os céus, a glória do Senhor é contado. E a gente pode olhar qualquer coisa que você estudar na criação, a gente fica com aquela pergunta, Eric, realmente existe um Deus? Não, fica com aquela afirmação no caso, né? Realmente existe um Deus. Se você estuda o universo tão grande, tão vasto, o planeta Terra, no meio do nada, ali com tudo funcionando, o maior buraco negro, a luz, como se comporta, isso aqui é muito grande. Na nossa mente
como é que isso acontece, né? Como é que não existe um Deus? Ah, mas vamos diminuir? Se a gente vai e estuda a menor partícula, um átomo, um elétron, que a gente está usando aqui, eletricidade, você vê o comportamento e se pergunta e chega na conclusão: realmente existe um Deus. Davi, de uma forma menos científica, podemos dizer assim, ele está dizendo que, olhando para tudo, é capaz de você chegar nessa conclusão, que o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado em tudo no meio da criação. Até mesmo de pirona que a gente toma, né? Porque o homem chegou na fórmula porque pegou o que tinha na natureza que Deus fez. Deus deu inteligência ao homem. O homem foi capaz de fazer o dipirona e você, estou com uma dor de cabeça, o meu dipirona passou. Glória a Deus. Porque foi, assim como o Davi falou aqui, em toda a terra a glória dele é contada. Ok. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto para vocês também. Sim. Podem perguntar, participar. Tá ok? Interessante, né, Gabriel? Que você me falou, né, que a grandeza, a honra e a glória de Deus pode ser vista em toda a criação, Tudo. né? Exatamente. Maravilhoso isso. Você vê eu citei o universo, citei um átomo, mas como você olha para o seu corpo, que Davi ele vai entrar aqui na questão do ser humano, que é do verso 5 para lá, a gente vai conversar mais sobre o ser humano, e você vê cada sistema que é preciso existir para que o ser humano tenha vida, para que a gente respire, vários outros elementos da natureza precisam andar em conjunto para que a respiração aconteça. E até aqui dentro mesmo, o ar que nós respiramos, ele tem não só o oxigênio, mas também tem outros gases. Meu pulmão inspirou tudo isso e expirou aquilo que não serve. Ficou só com o oxigênio. Isso é incrível. Magnífico, É magnífico. magnífico. É impressionante. Como o corpo, Deus fez a perfeição, né, o nosso corpo. Exato. Estava até comentando hoje com o discípulo sobre isso mesmo, né? Como o corpo humano é maravilhoso, né? Que todas as coisas funcionam certinho, tudo Obrigado. tranquilo, né? E para conduzir o nosso corpo em todos os cantos. É maravilhoso. Deus é perfeito. E eu citei só o sistema respiratório, né? Se a gente for o sistema sanguíneo, Tudo, a visão, justamente. tudo ele funciona em perfeito equilíbrio. E aí a gente só pode chegar numa conclusão de realmente existe um Deus. A glória do Senhor está em toda a criação. Em tudo que a gente olhar, que a gente imaginar, realmente é o nosso Deus está ali. Uma coisa que no grupo, segunda-feira, na casa de Cremilda, foi muito boa a conversa sobre Gênesis 1, a gente falando sobre a criação. E até perguntei, cite algo que você criou. Aí Cremilda, eu fiz um tapete, né? Um tapete bem bonitinho, né? A- Outras pessoas falaram a respeito de uma feijoada que fizeram, aquela coisa memorável e tal. E aí eu cheguei na conclusão, para a gente entrar no Gênesis, que tudo isso que a gente fez não foi uma criação, foi uma transformação. A gente só pegou o que já estava aqui e transformou. Já Você vai tava, fazer uma feijoada, já né? existia, Já né? tinha o feijão, alguém criou o feijão, Já alguém existia. criou a terra para que o feijão possa germinar ali, alguém criou a água para que a água pudesse. E aí eu fui, peguei, juntei tudo isso e opa, fiz uma bela feijoada. A Cremilda para fazer o tecido, o Tapetezinho. tapete, alguém teve que plantar o algodão, ou pegou, tem tecidos também de petróleo, teve que extrair o petróleo. Ou seja, tudo já está aqui. A gente só pegou e organizou e transformou, podemos dizer assim. Um carro tem quantas peças um carro, né? Milhares. Mas nenhuma foi criada. Tudo já. Nada o homem nós criamos do zero. Não, a gente extraiu o metal, extraiu a areia para fazer o alumínio ou outros derivados. Já tá tudo criado. E aí Deus deu a capacidade ao homem, a gente vai falar mais sobre isso, principalmente Davi vai entrar nesse detalhe. Deus deu essa liberdade ao homem de transformar tudo que já foi criado na criação. E aí o nome dele é glorificado em tudo. Amém. Então, uma segunda pergunta, Gabriel. No Salmo 8:2,
O que significa Deus estabelecer força através de crianças e recém-nascidos? Esse verso 2, inclusive, Jesus cita ele. Depois a gente fala mais o na realidade, eu acho que vale a pena trazer o que Jesus falou, porque faz sentido. Como Jesus usou, é a melhor forma de explicar esse verso. Porque a gente olha assim, rapaz, no meio da grandeza aparece os lábios do neném, do bebê aqui. Mas basicamente o que Davi está querendo dizer é que do ser mais fraco pode sair o poder de Deus, pode sair a grandeza, a afirmação da criação de Deus. Tem aqueles poderosos, temos cientistas, temos juízes, são pessoas do alto escalão. Mas Davi está querendo pensar no seguinte sentido. Deus ele pode até mesmo usar um bebê recém-nascido para afirmar a sua grandeza, o seu poder. Jesus usa isso na sua entrada em Jerusalém, quando ele estava no burrinho, a sua entrada virtuosa ali. E aí, quando as crianças estavam gritando, Hosana, Hosana, Mateus ele dá bem esse detalhe. E aí os fariseus olham, você não está ouvindo o que as crianças estão falando, não? Tipo, tá chamando você aqui de Messias e tal. Jesus, não. Aí Jesus cita esse salmo aqui. Dos lábios das crianças, até mesmo recém-nascidos, pode sair a afirmação concreta daquilo que Deus realmente quer. Então, é a verdade do Evangelho, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqui entra também, está embutido aqui. Que até mesmo uma criança recém-nascida pode chegar nessa conclusão de que um Deus ele é maravilhoso e cheio de glória e todos os céus contam essa glória dele. Interessante. Deus ele mostra seu poder usando os fracos e os desprezados, né? Para envergonhar os seus adversários. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Algum comentário? Pode se manifestar, viu? Pode comentar. Amém. Ok? Para a terceira pergunta, então, Gabriel. Terceira pergunta é no Salmo 8, 3 e 4. Porque Davi pergunta: quem é o homem para que com ele te importes? Quem é o homem para que com ele te importes? Eu faço essa pergunta também a Deus, né? Eu não sei vocês, mas como é que um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus cheio de honra, glória e poder, se importa com um ser imperfeito, fraco, incapaz, como eu, né? É isso que Davi está se perguntando. Como é que o Senhor, que formou tudo, no verso 3 ele entra aqui, com seus dedos, você formou a lua, formou as estrelas, toda a criação, e aí olha para o homem e se importa com o homem. Veja que pergunta que realmente eu não tenho a resposta. A resposta é simples, é amor, mas também não faz sentido para muitos de nós, porque como é que o Deus criador de tudo se importa tanto com a gente? Mesmo nós sendo tão pecadores, né? Mesmo fazendo as coisas totalmente erradas do que ele deseja, mas ele nos ama de uma forma, né, que está sempre procurando buscar nós para perto dele. Até quando a gente está falando da criação, quando a gente vai para Gênesis 1, a figura da Trindade já aparece lá. O Espírito pairava sobre as águas e sempre que Deus dizia algo, e disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Esse disse é Jesus executando, né? Quem faz mais sentido, quem traz essa alusão bem explícita é João, quando diz que ele era a palavra, Jesus é o Logos, e tudo que Deus ia falando, ele ia executando, ele ia criando. E Paulo também, em Colossenses, ele vai dizer que tudo foi feito por meio de Jesus, e sem ele nada que foi criado teria sido criado. Vai fazer sentido porque eu estou puxando isso aqui para vocês. Estamos falando da criação. Então, até quando Deus vai fazer o homem, a palavra no plural aparece lá, o façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas você, façamos? Como assim? Porque ele não está só, né? Não é um só Deus? Né?
então ele tem alguém com ele, né? E aí, quando chega Jesus encarnado, ele explica, né? Através do Novo Testamento, a gente consegue compreender que na criação, Jesus já estava lá. E aí, para responder essa pergunta de Davi, por que ele se importa tanto com o homem, eu diria a Davi, eu não tenho essa resposta, eu só sei que o Criador, o Deus Criador, e Jesus que estava com ele, amou tanto a criação que ele encarnou e morreu por amor de nós. É verdade. Isso na mente de Davi, eu tenho certeza que ia explodir. Como assim? Que Davi, ele embora seja profeta, ele não viu as maravilhas do Deus, Jesus encarnado e tal. Mas pense nisso. Como Deus, ele ama o homem de uma forma tão grandiosa, que realmente não faz sentido na minha mente, talvez não faça sentido na sua, não sei se na sua. Não, Eu só aceito. não, Eu só amém. aceito e amém por isso. Obrigado por me amar. Eu vou fazer o máximo possível para me tornar como Jesus, para que faça sentido todo esse amor que o Senhor recebe que o Senhor tem por mim. Mas realmente não faz sentido, porque um Deus tão grande ama ser tão inferior, pequeno, falho como nós. É verdade. E aí a gente vê, né, Davi, né, fazendo essa pergunta, né, para Deus. Por quê, né? Ao contemplar a criação, ele faz assim, ele fica admirado que Deus se preocupa com os seres humanos tão pequenos, né? A gente é pequeno, mas Deus está sempre procurando estar conosco, nos ajudando, tirando de situações. Falando humanamente, eu vejo assim, por mim, a pessoa não merecia nada, né? Merecia ser destruído, ser morto. Mas Deus não. Sua misericórdia, sua compaixão com a humanidade é tremenda, é maravilhosa. O pior é que eu falei o pior porque além disso tudo, além de mandar Jesus, além de nos revestir com a nova veste, nas águas do batismo, como Paulo fala para Timóteo, a gente foi lavado. Ele ainda nos ouve e faz questão que a gente fale com ele e leve em consideração nossas orações. Vê se faz sentido alguma coisa disso. Aí você diz, Senhor, olha, eu sei que a minha esperança é a sua volta, é naquele dia estar com Jesus e o Senhor lhe dá um belo abraço, mas olha, estou passando por tal necessidade aqui nessa terra. Aí Deus, ok, vou lhe ajudar. E ajuda. Mesmo tem situações que a gente pede para Deus e Deus concede que você olha assim, rapaz, como é que o Deus Criador pensou num algo tão pequeno? Como, por exemplo, tem muitos relatos de pessoas que cada um tem seu testemunho aqui. Tenho certeza que em determinado momento da sua vida você orou e Deus ouviu. Eu posso falar uma vez, quando eu estava no meu primeiro emprego, estava com 17 anos, e eu queria muito trabalhar, eu já estava em curso, eu queria muito um estágio e tal. Eu lembro como se fosse hoje. É uma coisa que me marcou muito. Na época eu não era nem cristão, tá? Eu era evangélico. Cristão não. Cristão só foi um ano depois. Talvez tenha sido. Aí, no meio dessa oração, eu querendo muito trabalhar, eu lembro como se fosse hoje, eu me joguei no chão. E cara, no chão mesmo, o proscaneio aqui, me prostrei no chão e disse, Senhor, me ajude. Eu tenho 17 anos, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero crescer, foi uma oração e tal. No outro dia, um local que não foi a prefeitura de Jaboatão, que eu tinha colocado um currículo há uns dias lá, me chamaram para lá e de lá eu fiquei uns 5 anos trabalhando e de lá só saí para outros trabalhos melhores. Mas é um exemplo como Deus escuta a nossa oração. E como eu falei, eu não era nem cristão, eu não era nem batizado ainda, né? E ele estava ouvindo. Fui batizado um ano depois. E aí faz alusão aqui à pergunta de Davi, né? Quem é o Senhor para se importar com um menino da periferia com 17 anos na periferia do Ibura para o senhor dar um emprego para ele, né? No caso, sou eu. Eu não tenho essa resposta para vocês.
Não aquela que vocês querem ouvir, talvez, mas é amor. Realmente não tem outra explicação. É verdade. E você, como falou nisso, né? Cada um de nós temos um testemunho. E eu acho que eu também tenho o meu, e é mais ou menos assim, parecido que nem o seu, né? Eu não era cristão, vivi uma vida totalmente desregrada, e chegou um momento da minha vida que nem eu mesmo estava me suportando. Imagine Deus, né? Então eu pedi a ele, Senhor, me tire dessa vida, eu não quero mais isso, me leve, faça o que o Senhor deseja para a minha vida, porque eu não estou suportando mais isso, não. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ele está certo. Uma certa noite, eu estava me dirigindo para Morena, então, de moto, ele foi aqui, tua resposta. Foi o acidente, né? Sofri o acidente de moto. Eu vi a morte, posso dizer a você, eu vi a morte, e a minha cabeça ia estourar no meio-fio, e eu senti, né, algo me suspendendo naquele momento, me sacudindo dentro do matagal. Daí isso é uma experiência minha, né? Eu não era cristão, não era nada, né? Então eu vi aquilo ali como uma resposta de Deus às minhas orações, né? As orações, assim, entre aspas, errada, né? Mas Deus disse, "Tá aí." Mas Ele me deixou aqui, né? Para sua honra e sua glória, mas também deixou uma marca comigo e dizia assim, olha, quando tu querer se rebelar, olha no espelho e vê a marca que eu te deixei, de onde eu te tirei. Então, eu dou graças a Deus por isso, que Deus fez na minha vida por isso. Amém. Amém. Algum comentário, meus amados? Alguém pode falar, viu? Está aberto. Então, vamos para a quarta pergunta. No Salmo, Gabriel 8:5, o que significa o homem ser coroado de glória e honra? Certo. Nós falamos até agora que o homem, ele é pecador, ele é pequeno, ele é inferior diante de um Deus tão grande. E realmente é assim, é um fato. Porém, nesse momento, eu quero que a gente entre na mente de Davi. Pense nesse salmo dividindo ele em dois. Davi, ele primeiramente contempla toda a criação e daqui para frente ele vai contemplar o homem, não adorar o homem. Nesse momento ele vai analisar, vamos analisar a criação do homem, do ser humano. No caso, na mente dele estava Adão e Eva, né? Lá no que é que ele realmente está pensando em Gênesis 1. O Senhor, ele vai criando tudo. Cria a terra, cria o sol, cria o universo, vai criando as árvores, os animais, ele vai criando tudo. Aí chega no homem, que é até interessante dizer que de toda a criação, a única coisa que Deus botou a mão para criar foi o ser humano. Nas outras coisas, todo o resto Deus disse, e aquilo ia aparecendo. Mas quando chegou para criar o homem, era como se Deus, eu imagino, né? Eu comentei isso na casa de Cremildo, era Deus arregaçando as mangas assim, e foi com a mão dele fazendo o bonequinho lá, e depois ele dá aquele sopro de vida, como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. E Deus, ele faz algo completamente diferente no homem que ele fez na criação. Primeiro, Deus com a própria mão criou o ser humano. Já daqui já é algo completamente diferente de toda a criação. Se a gente fosse fazer um ranking, o homem estaria acima, porque não diminuindo o mérito do que o Deus disse, mas o próprio Deus, ele desceu na terra criada e formou o homem. E nas narinas soprou o fôlego de vida. Ele não fez isso em lugar nenhum a não ser no homem. E aí, Davi, ele já vai pensando nisso. Olha, o Senhor criou tudo, sua maravilha, a gente consegue ver em tudo, no céu, na terra, na água, o animal aqui, um simples cachorro correndo para um lado e para o outro. Tudo mérito do Senhor.
mas eles não tiveram o mérito que o homem teve, de ter sido formado com as suas próprias mãos, de ter recebido o fôlego de vida podemos dizer assim, do seu próprio pulmão, né? próprio pulmão. Não sei se Deus tem pulmão, né? Mas vamos ficar aqui nesse pensamento como está escrito. E além disso, o que é que Deus faz para o homem? Dá a vida através disso. E ele diz, domine sobre tudo. Você vai dar nome, é Adão que dá nome às criações, né? É Adão que chama leão de leão, a vaca de vaca, e sai colocando nome em tudo. Deus diz para ele, domine, pense, organize, você vai plantar, você vai colher. E Davi, olhando para isso, ele diz, isso é uma glória perante toda a criação. Isso é uma coroa que Deus deu para o homem que nós devemos nos honrar. Porque ele nos criou com a sua própria mão. Nos deu o fôlego de vida vindo dele mesmo. E ainda disse, nos deu inteligência para dominar sobre toda a criação, para organizar tudo. Então, nesse momento aqui, é para a gente olhar para a nossa vida e dizer, poxa, Deus fez isso por mim. Ele me deu essa capacidade. Nesse curto período de pensamento, você pode dizer que realmente, perante tudo criado, o ser humano ele é uma criatura completamente diferenciada e honrada. Aí é como Davi diz, foi colocada como se fosse uma coroa de honra perante toda a criação. No verso 6 ele diz, e tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés, tudo o puseste, que foi como eu falei para vocês. Deus cria tudo e dá ao homem. Domine, organize, plante, nomeie, fique à vontade. Davi olhando para isso, ele diz, isso é uma honra, isso é uma coroa que Deus deu para o homem. E sem falar o livre-arbítrio, né? Sim. Que ele deu a nós homens, né? E Deus, ele deu ao homem uma posição especial, né? E digna dentro da criação. Muito bom. Até pensando nisso, é uma diferença também do homem para o resto dos animais, de toda a criação. Os animais, eles agem por instinto. Se é de reproduzir, se é porque está cansado, quer dormir, se está com fome, eles só agem. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de poder fazer escolhas, Escolhas, decidir decisões. o que é que ele pode fazer. E só quem tinha isso, e só quem tem isso na realidade, é o próprio Deus. É daí que a gente pode imaginar quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não necessariamente ele está falando de braço e perna, não tenho certeza se Deus tem pés, dessa forma que nós somos. Pode. Não fecho a lacuna. Mas quando a gente chega na leitura, vai lendo todo o Gênesis, a gente vai chegar nessa conclusão, que Deus ele faz o homem à sua imagem e semelhança para poder pensar, decidir, escolher, dominar. E só quem faz isso é o próprio Deus. E ele dá isso ao homem, que aí também está na coroa de honra assim que Davi coloca aqui, né? Perante toda a criação. Um cachorro que a gente cria em casa, ele só age por instinto. Se ele tiver com fome, se ele quiser brincar, se ele quer fazer sua necessidade, só faz. Mas o homem não. O homem, ele pensa, raciocina, ele calcula, ele planeja. A gente está aqui hoje, está planejando o trabalho amanhã, ou planejou o passado e planeja o futuro. Enfim, são várias situações. E isso também se mostra a glória de Deus, porque a gente só faz isso porque o próprio Deus nos deu, porque quem tinha essa capacidade era O próprio só Deus. Deus. E veio dele também. Exato. Ok. Perguntas? Comentários? O plateia hoje não está querendo participar, não, né? Mas vamos lá, Gabriel. Vamos dar o seguimento. Como, senhora? Faça, irmã. Eu entendi que a glória que foi dada ao homem, ele não é a coisas que Deus fez. Isso é uma glória. Mas a honra do rei me remete a outro pensamento.
me remeteu isso que você falou. O que faz o súbito irracional? Obedecer os preceitos daquele recinto seria seu cérebro real e não tem papel nenhum como ter honra de morrer. O que seria essa honra de morrer para um homem que era o simples humano? Uhum. Você tem que olhar para a criação. Ele, no verso 5, ele vai dizer, fizesse um pouco menor dos seres celestiais, que tipo, os anjos é atemporal, eles voam, né? Enfim, nós estamos na criação. Aí por isso que Davi já faz essa separação. Se ele fosse fazer um ranking, ele ia fazer assim: primeiro vinha toda a criação, e aí vinham os homens. O homem está aqui acima. E o homem, ele reina sobre toda a criação. Tanto que a gente está, depois de muito tempo, a gente está numa era evolucionária que a gente extrai petróleo, do petróleo, as cadeiras que a gente está sentado vem do petróleo, a gente tem comprimido, se tem aquilo de pirona. Isso aqui na época de Davi, meu Deus do céu, no máximo era um chazinho, tomava, né? Então, sobre a criação, nessa ótica da criação, Deus ele coloca o homem como se fosse o rei. Tá entendendo? Era como a gente pode até pensar dessa forma mesmo, que Deus ele cria Adão no intuito de aerar a terra, de cuidar do jardim. Quando você pensar em trabalho, não pense que trabalho é o jugo, é o Paga pelo castigo. pecado, né? O castigo pelo Isso, pecado. não. Você pode ver no Gênesis, capítulo 2, acho que verso 18, se eu não me engano. O Senhor Deus, 18 acho que é antes. Verso 15, 2:15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Então, Trabalho. Deus criou o homem para trabalhar. Trabalho. O trabalho ele não faz parte do jogo do homem. O que vai acontecer no jogo do homem, no trabalho, é que a criação não vai ajudar ele mais. Vai ter espinho, vai ter erva daninha, vai ter gafanhotos, vão lá e comem, né, esses insetos. Mas o trabalho não. O trabalho, desde o começo, já faz parte. Então, como um rei. Assim como o rei ele trabalha pelos seus... Ele deve trabalhar, né, pelas pessoas que estão no seu reino. O homem também ele foi colocado na terra para reinar sobre a criação. É essa a ótica que Davi está olhando, né? Tá entendendo? Aí é nesse momento, perante a criação, nós podemos olhar e dizer: poxa, Deus me colocou aqui, né, nessa posição honrada. Aqui nesse salmo, Davi ele não quer, podemos dizer assim, diminuir o homem, mas nesse período perante a criação é para você pensar: Deus me colocou aqui. Não é para se engrandecer, mas ficar feliz pela posição que Deus nos colocou perante a criação. Mas aí quando a gente coloca o ser dele, aí a gente realmente não tem como, sou muito pequeno, aí entra o pensamento correto que o evangelho discorre muito bem. Ok, Gabriel. Ok, Vânia? Então, vamos seguir. Aqui vamos falar agora no Salmo 8, do versículo 5 ao 8. Então, como o Salmo 8, de 5 a 8, se relaciona com Gênesis 1, 26. Uhum. Acho que a gente falou bastante, né? Acho que já está bem respondida, porque Deus ele cria, no Gênesis 1, 26, é a criação do homem. É Deus colocando a mão na massa, a mão no barro, né? Formando o homem, dando vida e dando a possibilidade de decidir, de crescer, de dominar sobre a terra. Então, não só esse versículo, né, mas como todo esse salmo, ele realmente está conversando com a criação e como o Senhor ele beneficiou o homem perante toda a criação. Amém. A próxima pergunta você até já respondeu, né? O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus em Gênesis 1, 26 e 27, né? Você até nos explicou aqui como ser isso aí. Até quando eu cresci, né,
escola dominical, essas coisas, as tias explicavam, né, que Deus ele criou o homem à imagem e semelhança. Acho que para a criança faz sentido, né, pensar, Deus ele tem braço, ele tem a perna e tal. Quando a gente pega o texto, não, o texto ele não vem para dizer se Deus tem perna ou não, se ele tem cabeça desse formato, né, que a gente tem o nosso corpo. Pode, sim, ou também não pode. Não fecho nenhuma das questões de se ele é dessa forma que nós somos ou se ele é diferente. Não fecho. Porque o intuito lá realmente é mostrar a grandeza do pensamento, do domínio que o homem recebeu, que só pertencia a Deus. É só ler todo o capítulo do 26 para frente, você vai chegar nessa conclusão. Deus disse para ele multiplicar, dele organizar, trabalhar, né? Só Deus teria. O gado, ele não trabalha, né? Ele só vive, né? A gente que determina o que é que ele pode fazer para ele trabalhar, né? Um simples cachorrinho, ele pode ficar só em casa comendo, ou você também pode ensinar ele a ir buscar as ovelhas, né? Como tem aqueles border collies, são... Então, a gente ensina a criação trabalhar, mas já fazendo de berço assim, já é o homem. E isso é de Deus também. Que Deus trabalhou, fez o maior trabalho de toda a história, foi em 6 dias que foi toda a criação. É algo que vem de Deus. E Deus deu ao homem. Então, nessa semelhança de tudo que é capaz que o homem pode fazer, pensar, decidir, dominar, isso vem de Deus. Aí nessa semelhança nós somos. Então Deus não tem perna? Não sei. A gente vai descobrir. Mas Jesus tinha, que ele encarnou, né? Justo. Tinha e quando ressurreto ainda continua tendo. E teve as marcas também. Então, Ok. quem sabe, né? Pronto, próxima pergunta tenho para você, Gabriel, é como o domínio do homem em Gênesis 1 deve ser exercido? Nós devemos cuidar da terra, né? A gente precisa olhar para a criação não para destruí-la, mas Deus ele colocou o homem para cuidar, cultivar, como a gente viu. Porque às vezes a gente olha para a natureza e diz, não, mas Deus vai destruir, né? No último dia tudo é fogo e tal, não sei o quê. Mas acho que não seria muito por esse caminho. Precisa ter um equilíbrio. O mais simples assim que a gente pode pensar na nossa sociedade, a gente fala muito sobre desmatamento, né? Se eu vou passar uma via de um trem que vai desmatar não sei quantos quilômetros de floresta, é necessário para a humanidade isso? Sim, ok. Aí essas árvores e os animais a gente realoca para outro lugar. Já acontece esse tipo de trabalho. E isso é louvável, porque você está cuidando da terra, tá cultivando aquilo que Deus deu. Fez a evolução que o homem precisa, que é para se locomover, e também aquela vida selvagem, as árvores também foram beneficiadas com o seu trabalho. Você realocou aquelas árvores, teve que desmatar aqui, mas plantou aqui, quem sabe planta até mais do que tinha lá. Depois de uns anos, aquelas árvores já estão enormes, já estão fazendo o trabalho que todas elas fazem, e a vida que também, vida animal que foi transportada para lá, depois de uns anos também já está bem adaptada. Então, eu olho dessa forma, é cuidar e preservar toda a criação que Deus deu. Porque se ela louva a Deus, eu olho para ela e chego na conclusão que existe um Deus, então eu tenho que realmente manter que outras pessoas possam chegar nessa mesma conclusão. Se a gente desmata tudo, acaba o oceano, não sei o que, a gente só vai ter um desequilíbrio aí. Então, não chega, a conta não fecha, né? O homem está como administrador, né, responsável da criação, e não como uma exploração abusiva. Né? Isso, exato. Comentários? Então, a próxima pergunta, Gabriel, é qual tarefa Deus deu a Adão em Gênesis 2:15? Eu li, né? A gente leu também, que é o trabalho, né? Aí foi bem explicado. Deus criou Adão para trabalhar. Aí Eva vai vir para auxiliar, né? Na criação, Deus já vai criando tudo. Chega a luz, Deus, opa, isso é bom.
Deus faz a separação do céu e terra. Opa, isso é bom. Deus começa a criar os astros para dominar, que é o sol e a lua. E faz as estrelas. No caso, é todo o universo ali, no quarto dia que Deus faz. Aí Deus olha, oh, isso é bom. Deus em toda a criação vai dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas o único lugar que ele diz que isso não é bom é que o homem estivesse sozinho. Porque todas as criaturas tinham uma parceira, tinha um macho e fêmea, tinha um cachorro, tinha um macho e fêmea, a vaquinha tinha a vaca e o boi, e assim ia, né? E o homem? Aí diz, não, não é bom que o homem viva só. O homem já estava ali trabalhando, vamos criar uma auxiliadora. Aí chega a Eva E para voltando poder àquele, mas o homem é tão especial, né? Que você falou, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando ele criou o homem, ele disse, isso é muito Isso, bom, né? exato. Também em relação à criação do homem, o homem é a única criatura que é composta de duas vidas, podemos dizer assim. Tem a matéria, que é isso aqui que a gente toca, nosso corpo, e a espiritual, né? Que o sopro veio dele. Então, o homem é composto por a matéria física e o espírito. Olhando para a criação, nós somos diferentes até nisso. É por isso que Jesus veio para resolver o problema da alma, né? O corpo vai embora, vai virar pó. Mas a alma não, a alma é eterna. Aí o que você escolher fazer nessa vida vai determinar se a sua alma vai estar em sofrimento ou vai estar em bonança. E acho que eu estou vendo aqui, a maioria aqui está em bonança, graças a Deus. Se Deus permitir. Amém. Falou, irmão? Não, né? Então, próxima pergunta, Gabriel. O que a ordem de cultivar e guardar o jardim ensina sobre o propósito do homem? Lê de novo, por favor. O que a ordem de cultivar e guardar o jardim ensina sobre o propósito do homem? Uhum. A gente É conversou porque, bastante, né? só um minuto. A pergunta anterior, né, foi qual a tarefa Deus deu a Adão em Gênesis 2,15, Uhum. né? Então, aqui, né, é cultivar e guardar o jardim do Éden, né? Isso. Então, aí a pergunta próxima é o que a ordem de cultivar e guardar o jardim ensina sobre o propósito do homem? Uhum. Como, eu creio que ficou bem explicado que o homem ele foi criado para trabalhar, que a gente, quando acordar na segunda-feira, não fique chateada, né? Fique feliz, muito, muito pelo contrário, que a gente que é cristão tem que estar feliz mesmo. O cristão tem que estar feliz de domingo a domingo. Vai ter pontos, alguns dias a gente vai estar triste, mas são pontos específicos na sua vida. Não é a vida inteira, né? Que tem cristão que fica, vou trabalhar de novo. Ai, como eu fico chateado que eu vejo uns stories, umas postagens de uns cristãos, segundou, aí bota uma cara triste. Ah, meu irmão, pare de fazer isso. Em vez de Pô, agradecer, né, que tem um agradeça, né? trabalho, Se não fica tivesse, você estava reclamando. pedindo a Deus para ir trabalhar. Então, o homem ele foi criado com esse intuito, né, de trabalhar realmente, cultivar, cuidar, como foi falado. E faz parte da honra do homem, como eu falei. A criação ela não trabalha, ela só vive do jeito que Deus determinou, né? Uma simples lagarta, ela tem o ciclo de vida dela, ela vai fazer ali o que é importante para a natureza e depois ela vai morrer. Mas ela só age por instinto, ela não faz diferenciação. Amanheceu ela, não vou comer essa formiga hoje, vou comer outra. Não é assim que funciona. O homem, ele pensa e trabalha, pode decidir, assim como Deus, ele decide. Bom, aqui o homem ele foi criado para servir a Deus, né, cuidando daquilo que ele colocou sob sua responsabilidade, que é a criação, né? Como você Exato. tem falado. E quando a gente pensa também que daí vai crescer, né? A responsabilidade do homem. A princípio é cuidar da criação. Mas aí a gente pensa, e quando chegar a família, né? Porque Adão e Eva eles foram criados para multiplicar a terra. E aí amplia agora, né, o trabalho, né? O homem, além de cuidar da criação, já entra também a sua família, já entra também a sua parentela. Isso também está embutido no que o Deus criou para o homem fazer. Que é outra coisa também. A criação, por mais que ali tenha a ligação de mãe e filha, um simples golfinho, que na criação são os que ficam mais próximos, do pai e filho, assim, humanos, eles ficam muito tempo ao lado dos pais.
aprendendo. Mas depois eles vão e seguem, né? Não é bem assim que funciona com os seres humanos, né? A gente vai embora, mas continua essa ligação forte com pai, mãe. Se você tem os pais mais abertos, aí você pode estar onde for. Com 60 anos, se seu pai estiver vivo, poxa, vou pedir um conselho a meu pai. Isso na natureza não existe, né? É outra coisa que Deus criou e deu ao homem também. Foi criado para cuidar da natureza, sua família, e através da sua família, no futuro, você vai ter até essa ligação eterna, enquanto viver com seus parentes e as pessoas que estão à sua volta. Isso também vem do Deus, Criador de tudo. Aí eles se casam de família. Uhum. E aquele que não quer ter família? Ah, Como é que isso aí que o senhor falou? É uma ordenança do Senhor, não é bom que um esteja só, uhum. uma ordem, ou só foi uma visão que ele teve para ele não se sentir só? Para chegar na conclusão que é uma ordem, depende da circunstância, porque, por exemplo, Paulo, ele vai dizer que não é bom que o homem se case. Mas o que é que Paulo estava pensando? Paulo estava pensando na pregação do evangelho. Esse homem que prega o evangelho, se ele não tiver família, é mais fácil. Porque, por exemplo, eu tenho família. Se eu recebo a missão de ir pregar em outro lugar, é bem mais complicado. Eu tenho que pensar no sustento da minha família, da escola, para a filha. Mas se é uma pessoa solteira, não. A pessoa não tem essa necessidade. Ela, opa, tem um sustento, tem onde dormir, tem. Então pronto, vai. Olhando essa circunstância, Paulo ele chega nessa conclusão. É bom que o homem não case. Mas, se não tem essa circunstância, o interessante é que a pessoa olhe para a própria vida e encontre uma parceira e constitua a sua família. Porque família é o maior patrimônio que a pessoa pode construir nessa terra. Tudo vai passar. Mas a família, enquanto você estiver aqui, é aquela coisa mais próxima, né? Deus ele nos dá uma família aqui, a igreja é uma família, a família da fé, mas a sua família, ela é um patrimônio que Deus lhe dá. E você, se a pessoa não pensa em família, aí tem que rever o que está acontecendo, seja algum ataque externo, principalmente as mulheres são bem atacadas nisso, os homens também, com essa mentira desse século, dizer que ter filho é caro, é mentira, é muito mais caro você não ter filhos, eu lhe garanto. E outras coisas. Então, a ordenança de Deus é que a gente se multiplique, mas não por só vou me multiplicar. Na verdade, até Deus está pensando no próprio bem-estar do homem. Porque depois que você estiver velho, quem é que vai cuidar de você? E a gente vê isso daqui para frente. É até lei os filhos cuidarem dos pais quando estiverem mais velhos. Se você não tem família, quem é que cuida de você? É o Estado? O Estado não cuida bem nem dele mesmo. Então, quando a gente olha essa questão da multiplicação, a gente também vê até mesmo o cuidado de Deus sobre o homem e a mulher, e vice-versa. Ok? Então, pode falar, irmão. Eu lembrei que no versículo 7, capítulo 7, 34, também deixa parecer que não é uma ordem. Uhum. É um conselho, né? O de Paulo, né? 1 Coríntios. É um conselho que Paulo dá, né? Se você... Ele vai usar, né, todas as palavras. Se você consegue, em relação à vida sexual, se você consegue e quer viver do evangelho, não case. Vá, viva do evangelho. Mas, se não, se case, né? Eu não vou ler o primeiro lado. Ele diz assim, que a mulher solteira também se dedica às coisas do Senhor, para ser santa no corpo do Espírito. Enquanto está casada, precisa se preocupar com as coisas do mundo e agradar ao marido. Eu lembrei porque eu entendo que não é uma ordem. Uhum. Isso. Obrigado. É um conselho que Paulo dá ali, mas até se você tá... Paulo explica bem, né? Eu sou casado, tenho filhas. Eu prego o evangelho, mas a minha maior preocupação no fim vai ser com a minha família. O que também não está errado, né?
mas o contexto ali é a pregação do evangelho. Se a pessoa não tem nenhuma preocupação assim, além da pregação do evangelho, seria mais eficaz para uma pessoa que quer viver disso. Mas a constituição de família também é importante. Um não diminui o outro. É só cada um respeitar a, a lógica de cada uma dos locais que foi colocado, né? Se, família, família. Um obreiro quer ser obreiro, só isso, amém por isso. Até a mulher também, se ela não quer se casar, mas quer só servir a Deus, amém também. Então tem espaço para todo mundo. Todo lugar que você for vai ter trabalho. Ok? Amém? Então, para fechar, na última pergunta, Gabriel, vemos o Salmo 8 ser usado no Novo Testamento? Sim, sim. Falei, Jesus usa lá em Mateus 22, 21, 21. na entrada triunfal dele em Jerusalém. E Hebreus também cita esse salmo, mostrando como Jesus, o próprio Jesus, ele vem como homem perfeito para cumprir tudo aquilo que outras pessoas não seriam capazes de fazer. Que é o último Adão, como Paulo vai chamar em outros lugares. E aí o Novo Testamento usa esse salmo nesses dois locais. Mas o verso 2, Jesus usando, eu acho que é aquele mais memorável, né, que a gente realmente usa, às vezes cita e nem tem noção que Jesus está citando Davi, que é o Salmo 8 e o verso 2. Amém? Ok. Alguma pergunta, comentário, Vânia? Mais alguém? Então, Gabriel, muito obrigado. Amém. Foi muito edificante, esclareceu muitas coisas, né? Foi maravilhoso. Amém? Então, nosso intervalo, depois voltamos. Aí pode. Tem um imãzinho. Pode deixar, eu vou botar aqui, ó. Botei ele de novo. Tem um imã no. Aí.